Pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso preparatório de Direitos Humanos para o Exame Nacional da Magistratura. Hoje, a nossa segunda aula, nós vamos tratar um pouquinho a respeito de controle de convencionalidade, um tema importante, um tema relevante, que é a pauta de muitas bancas, né? Sempre quando envolve aí essa mistura de direitos humanos com direito internacional, a importância de nós termos essa ideia e essa conceituação em mente do que vem a ser o chamado controle de convencionalidade na pauta dos direitos humanos. Então, trazendo inicialmente um conceito, né, de controle de convencionalidade, eu digo que o controle de convencionalidade seria aquele processo de verificação de compatibilidade, uma análise de compatibilidade entre as leis e as práticas de um Estado soberano, de um determinado Estado soberano, com as normas, os tratados, as fontes de direito internacional de direitos humanos. Então essa é a ideia, né? A gente tem a figura de um Estado que tem o seu ordenamento jurídico. A gente lembra que prevalece hoje em dia essa concepção dualista. São duas ordens que podem eventualmente se comunicar sem problema nenhum, mas cada uma no seu nicho, cada uma na sua área. Né? O Estado com a sua soberania e o direito internacional, os tratados, também com a sua autonomia para a produção normativa. Então, de fato, o controle de convencionalidade é isso. É verificar na prática, então, portanto, é uma análise concreta, né? Se uma dada lei, um dado ato normativo, inclusive uma prática até administrativa, guarda consonância, é compatível com o que é propugnado por tratados de direitos humanos, por fontes internacionais de direitos humanos, incluindo também a própria jurisprudência dos tribunais internacionais de direitos humanos. Muito bem. Feita essa conceituação, né, a gente passa para o histórico. Onde que surge, inicialmente, essa expressão controle de convencionalidade? Então, ela é mencionada pela primeira vez na Corte Interamericana de Direitos Humanos. A própria Corte Interamericana de Direitos Humanos faz essa menção a esta espécie de controle. E no nosso direito, na nossa jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal vai se utilizar também, né, à medida em que os processos envolvendo aí os precedentes, envolvendo essa aplicação dos tratados internacionais, o Supremo também vai agasalhar essa expressão. Importante a gente notar que para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse controle de convencionalidade pode ser feito por qualquer órgão do Poder Judiciário. E nós vamos mais, porque quando a doutrina se debruça sobre o tema, ela aponta que, na verdade, o controle de convencionalidade não é só uma prerrogativa do Poder Judiciário, mas de toda autoridade pública. E a doutrina vai dizer isso, olha, é um dever de ofício de toda autoridade pública proceder a essa verificação, a essa análise de compatibilidade entre as práticas internas de um Estado com a normativa internacional dos direitos humanos. Ok? Muito bem. Então, feita essa análise, vamos seguindo ainda com relação às características. O que a gente precisa entender também diz respeito ao parâmetro. Então, o que é que eu utilizo como parâmetro? Minha gente, atenção, o que é parâmetro? Preste atenção nisso na hora de uma prova. Né? Qualquer tipo de prova, sobretudo de direito constitucional. Quando a gente fala no parâmetro, eu estou falando, na verdade, naquilo que eu olho e quero seguir como modelo. Então, qual é o meu modelo? Qual é o parâmetro para eu verificar se algo serve ou não? Né? É legítimo ou não? É idôneo ou não? Então, esse é o parâmetro. No controle de convencionalidade, qual seria esse parâmetro?
Qual seria esse parâmetro? Seria apenas, por exemplo, a convenção... Porque, veja, uma pausazinha aqui. Quando a gente fala do controle de constitucionalidade, perguntando assim, imagina, qual é o parâmetro para o controle de constitucionalidade no Brasil? Então você vai responder, o menino que está na faculdade. É a Constituição Federal, é verificar se as leis infraconstitucionais guardam adequação com a Constituição. Essa resposta, ela está parcialmente correta. E aqui eu não vou entrar, claro, na discussão sobre os blocos de constitucionalidade em sentido amplo, em sentido restrito. Não. Eu estou apenas chamando a atenção porque, geralmente, quando a gente fala em controle de constitucionalidade, o nome, né, constitucionalidade, então, na verdade, é a Constituição, que é o meu parâmetro. No controle de convencionalidade, nós não vamos ter uma espécie de Constituição dos direitos humanos. Então, Léo, tem que ser a Carta das Nações Unidas, porque a ONU, como é global, então todo mundo tem que olhar. Não existe essa hierarquia das fontes de direitos humanos. Importante que a gente entenda isso. Não existe uma hierarquia. Então aqui é a Carta das Nações Unidas. Aí depois, embaixo, vem o Pacto dos Direitos Internacionais. Não. Não é assim que funciona. Então, o parâmetro do controle de convencionalidade vai ser toda a normativa internacional. Em pé de igualdade, equiparadas. Então, por exemplo, a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de San José, posso analisar especificamente a compatibilidade de uma lei brasileira com o Pacto de San José. Depois eu também procedo a uma análise daquela mesma lei de acordo com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. E eu vou além. Não apenas tratados servem como parâmetro desse controle de convencionalidade. Cuidado. Mas também a própria jurisprudência dos tribunais de direitos humanos. Aqui no Brasil, sobretudo, com maior relevância, porque nós estamos inseridos num sistema regional, que é o sistema interamericano, sobretudo a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque nós reconhecemos a sua competência consultiva, competência também contenciosa, quando subscrevemos o Pacto de San José da Costa Rica. Então, com mais proeminência, a jurisprudência aqui na realidade brasileira da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, tratados e também a jurisprudência. E eu vou além. A doutrina também, majoritariamente, vai dizer, olha, não apenas os tratados, não apenas a jurisprudência dos tribunais de direitos humanos, mas também todas as fontes de direito internacional de direitos humanos, os quais, por exemplo, podem ser os costumes internacionais. Pode ser um parâmetro para controle de convencionalidade. Ok? Então, seguindo. Então, falamos do parâmetro, qual é o meu modelo a seguir, e agora o objeto. Qual seria o objeto desse controle de convencionalidade? É toda norma ou prática interna daquele Estado. Como eu já venho falando com vocês há muito tempo. Eu vou, dentro dessa aula, essa aula é sobre controle de convencionalidade, claro, eu não quero fugir muito dessa ideia, mas eu vou trazer dentro dela um braço que dialoga, que diz respeito à interpretação das normas de direitos humanos. Mais especificamente sobre o papel das cortes de direitos humanos. Sobretudo, claro, trazendo para a nossa realidade a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então veja, Léo, você falou que a jurisprudência dessa corte ela é parâmetro para o controle de convencionalidade, correto. Mas é todo julgado, toda controvérsia que é levada à Corte Interamericana de Direitos Humanos será parâmetro? Então, por exemplo, imagine um processo lá na Corte Interamericana que não envolve o Brasil. Não envolve o Brasil. Envolve, sei lá, o Panamá. Países que têm realidades bem diferentes da nossa realidade. Envolve
por exemplo, o Equador, envolve o Peru, países mais diferentes da nossa realidade democrática, da nossa realidade constitucional. O entendimento, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, num caso envolvendo um país como o Peru, como o Chile, como o Equador, serve também como parâmetro para o Brasil e a resposta é positiva. Mas antes da gente compreender de que modo isso se dá, convém a gente rememorar que a própria doutrina, e aqui por todos eu referencio o professor Valério de Oliveira Mazzuoli, que vai dizer para a gente o seguinte, olha, os processos na Corte Interamericana de Direitos Humanos pode ou não envolver aquele determinado Estado, aquele determinado país. Então veja, aí diz o professor Valério Mazzuoli, se aquele processo na Corte de Direitos Humanos envolve o Estado, por exemplo, no caso, envolve o Brasil, todos os órgãos daquele país, incluindo a administração pública, incluindo o Poder Judiciário, todos os órgãos estão submetidos ao efeito daquela sentença da Corte Interamericana. Por quê? Porque neste caso, de simples compreensão, aquela sentença faz coisa julgada para aquelas partes, em que o Brasil está situado. Então, por exemplo, nós vamos ter uma aula específica sobre todos os casos, do mais antigo ao mais recente. Todos os casos em que o Brasil foi condenado. Nós vamos ter essa aula aqui. Mas veja, nesse caso, o país foi parte no processo, está submetido aos efeitos da sentença, porque reconheceu a competência daquela corte, então ali a sentença tem efeito de quê? De coisa julgada. Aquilo que Valério Mazzuoli diz, res iudicata. Efeito de res iudicata. Léo, e quando não existe a participação daquele país? Quando, por exemplo, o caso envolve terceiros, ainda assim é possível utilizar como parâmetro, ainda assim aquilo vai ser parâmetro de controle de convencionalidade, aquilo vai ter algum efeito para aquele país? E a resposta da doutrina é positiva. Não agora com efeito de coisa julgada, mas dentro do panorama atual dos direitos humanos, com efeito de coisa interpretada. Então, veja, aquela corte compreendeu que o entendimento jurídico também se aplica a outros estados que não são partes naquele processo. Certo? Então, por quê? Porque aqueles outros estados, mesmo não sendo partes no processo submetido à jurisdição da corte, ele assumiu as obrigações da Convenção Americana, do Pacto de San José. E aquelas disposições foram interpretadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, neste caso, nós falamos que a sentença da Corte, a sentença do meu Tribunal de Direitos Humanos, tem uma função de res interpretata. Então, veja que maravilha para uma prova oral. Se você se prepara para a magistratura federal, isso é excepcional. Porque a gente faz uma correlação de direitos, interdisciplinariedade, que é a temática, é a tônica atual do nosso CNJ, do ministro Barroso. É a interdisciplinariedade, não só decorar as coisas. É isso que eu falo o tempo todo. Um bom juiz não é só aquele que decora prazo. Não. Decorar, todo mundo pode decorar, abrir e ficar lendo o Vadimeco aqui, né? Várias pessoas têm essa habilidade de decorar, mas a gente precisa aplicar, compreender na prática isso. Qual é a tônica, qual é o âmago daquilo ali. Então veja, sentenças de corte internacionais de direitos humanos. Duas funções que podem se mostrar. Uma como função de coisa julgada, em que o Estado está fazendo parte e submete ao efeito daquela sentença, e coisa interpretada, res interpretada. O Estado não fez parte daquele processo, mas pelo fato de a Corte de Direitos Humanos ter interpretado as cláusulas do
pacto, do tratado ao qual ele se submeteu, aquilo também, ele deve respeitar e observar aquele julgado daquela corte na função da sentença de réis interpretada. Ok? Vamos seguir. Um ponto também extremamente relevante quando a gente fala desse controle de convencionalidade é, portanto, que o juiz nacional, o juiz, você que está querendo ser juiz, o juiz brasileiro, por exemplo, ele passa a ter duas funções. O juiz brasileiro, o juiz nacional, passa a exercer um duplo papel. Quais são esses dois papéis? Primeiro, ele vai ser o guardião da ordem doméstica, porque ele pode proceder ao controle de constitucionalidade. O juiz, no caso de primeiro grau, controle difuso, resolvendo as questões incidentes, tanto, né? Inclusive de ofício, se for o caso. E, ao mesmo tempo, além de guardião da ordem doméstica, o juiz nacional também é guardião da ordem internacional, porque ele deve observar a aplicação dos tratados internacionais. Então, esse duplo papel do juiz nacional, observando a compatibilidade das leis nacionais com a Constituição da República, e, ao mesmo tempo, observando o controle, a compatibilidade das leis nacionais, das práticas internas daquele país, com os tratados de direitos humanos, a isso nós damos o nome de desdobramento funcional ou desdobramento orgânico do juiz. Isso pode aparecer numa prova discursiva, numa prova oral. Candidato, explique o que é desdobramento funcional ou orgânico do juiz nacional. Excelência, o desdobramento orgânico ou desdobramento funcional diz respeito àquele duplo papel que é exercido pelo juiz pátrio, de guardião da ordem doméstica e, ao mesmo tempo, de guardião da ordem internacional, porque deve, inclusive de ofício, proceder à análise, à verificação, ao controle de convencionalidade das leis nacionais, das práticas internas com os tratados de direitos humanos. É isso, é essa a ideia. Ok? Então guarda essa informação, guarda essa expressão, porque o estudo ele tem que ser completo. Ok? Então veja, a Corte Interamericana, ela não só espera que o juiz nacional exerça esse controle de convencionalidade sobre os atos normativos inferiores, as leis ordinárias, os decretos, as portarias, etc. Mas também requer que o juiz nacional proceda ao controle de convencionalidade sobre a própria Constituição. Então veja que o que a Corte, aqui é a Corte Interamericana que traz, né? Vai dizer, olha, o objeto do controle de convencionalidade não é tão somente as leis os atos normativos inferiores, mas a própria Constituição Federal pode ser submetida a controle de convencionalidade. Né? E nós temos casos envolvendo inclusive o Brasil, em que a Corte considerou atentatória a interpretação do STF acerca da própria Constituição. Que foram os casos Gomes Lund e, no caso, Herzog, que nós vamos falar especificamente. Então a Corte considerou atentatória ao Pacto de San José da Costa Rica a interpretação dada pelo Supremo, que entendeu legítima a lei de anistia. A lei de anistia contra esses acusados ali de graves violações. Então entendeu que essa interpretação que o STF fez com relação à Constituição, ela vai dizer, olha, essa interpretação constitucional, ela é inconvencional. Ela não guarda respaldo, não guarda consonância junto às cláusulas do Pacto de San José da Costa Rica. Por quê? Porque não é possível que esse ato, lei de anistia, tenha anistiado essas pessoas que cometeram graves violações aos direitos humanos. Então, se a própria Constituição está permitindo isso, a própria Constituição, na interpretação de suas regras, é inconvencional, ok? É isso que a gente precisa compreender. E também ainda, para a gente terminar, para a gente concluir a nossa aula de hoje, essa nossa segunda aula,
E aí aprofundado, aqui é um aprofundamento doutrinário, não me parece assim de tanta relevância, mas vale a pena a gente trazer um extra, né? Para a gente estar sempre precavido. O professor Valério de Oliveira Mazzoli, ele vai fazer uma distinção entre controle de convencionalidade e aferição de convencionalidade. Então, a aferição de convencionalidade seria a análise da compatibilidade das normas internas com os tratados sem a invalidação da norma, eventualmente inconvencional. No controle, se procede à invalidação dessa norma, né? Na aferição de convencionalidade, não. Nós agradecemos, então, a sua atenção e a gente se encontra na nossa terceira aula.